certo, camarada. Senão o bicho vai pegar pro teu lado, tá ligado? Um abraço dos corneta. Ui, ô Marcos, já chegou no programa, né? Boa tarde, maravilhosos e maravilhosas. Estamos aqui novamente. Espero que sim, espero que não inteira, talvez. Eu tô meio acabada, esculhambada. Vim correndo até aqui, tô sem fôlego, mas tô aqui, gente. Terça-feira, chuvosa. Todo mundo aí com as tetas suadas, com as bundas suadas, mas estão ouvindo o programa, né? Isso é que importa. E hoje comigo, além daquele que não se pronuncia o nome, que nunca mais veio e que nos abandonou, tenho também mais 3 companheiros de bancada. E são maravilhosos os 3. Eu escolhi a dedo para estarem aqui comigo hoje, porque hoje eu comando o programa, tá bom? Marcos, então você aguenta. Fala boa tarde já. Só os VIPs hoje. É. Só os VIPs. Vou dar um grito igual o Bé. Fala mais alto, cavalo. É que eu tô naquele microfone bom, sabe? Aquele que é verdade. E a minha voz já não ajuda nada. É uma bala. Viu? Chega atrasado, já fica no microfone ruim. Perde o sorteio do bife, né? Isso aí. E ela, que já é reincidente no programa, sobreviveu à primeira participação e está aqui de novo para abrilhantar o programa. Hoje eu não estou sozinha, mas a minha presença feminina hoje está acompanhada da Duda, maravilhosa. Duda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. E tamo aí, né? Isso aí. E hoje também temos uma participação especial. O meu querido guru da inteligência emocional. Ele já tá rindo, ele não esperava por essa, eu tenho certeza. Breno. Breno. Boa tarde, Nath, tudo bem? Dudinha, meu amigo aqui, qual é o seu nome, perdão? Marcos, boa tarde, Marcos. E é isso, o guru, não me chame. Eu não sou o seu guru, já ouviram essa? Não. É muito boa, Tony Robbins. Vamos começar com citação pesada. Meu Deus, é tipo o guru do amor, assim, tem o guru de várias coisas. Ele é o guru da inteligência emocional. Então, se vocês quiserem mandar perguntas hoje, participações, hoje nós temos uma terceira opção, um terceiro viés, porque o primeiro, que é o telefone da rádio, o nosso, do programa, ele foi abduzido junto com o nosso companheiro aqui, o nosso apresentador também, Beto Júnior. A segunda opção, que é o telefone da rádio, não estava conectado. Então hoje nós vamos para a terceira opção, que vocês já conhecem também, quem ouve o programa há bastante tempo, que é o meu telefone. E qual que é o número para vocês participarem? É o 996672815, tá bom? Repita. 996672815, tá bom? Então quem já tem salvo aí, já manda direto as participações. Podem mandar áudio, porque eu aprendi a mexer no botão, e mensagem de texto também, né? Ontem à noite, eu não sei o que aconteceu, eu vi que o meu telefone não parava de vibrar, assim, sabe? Eu fui dar uma verificada. Primeiro, era um atropelamento de um cachorro no Clã dos Cornetas. Aí eu não consegui mais me concentrar. Fiquei chocada, fiquei muito mal, me abalou muito, mas depois ele continuava. Então teve polêmicas a madrugada inteira. Por quê? Informações sobre o Dominique, sabe? Domenech. E também, quem mais? Qual é o outro também que saiu? Kudê. O Kudê e Domenech. Nós traremos informações logo sobre o que aconteceu com esses dois técnicos, né? Os times brasileiros que estão acostumados a trazer pessoas de fora para comandar os times. E ontem estava então bombando aí o Clã dos Cornetas e as redes sociais, falando sobre esses dois personagens que foram trazidos aí para solucionar alguns problemas dos nossos times brasileiros e acabaram sendo retirados desses times, né? Quem vai trazer mais informações é a especialista em esporte, a Duda, né? Mas isso depois do intervalo. Então já dei aí o spoiler dos assuntos que a gente vai tratar hoje, além daquilo tudo sobre coronavírus e aquela coisa chata que a gente já tá acostumado de ouvir. Cansado, né? E as Você novidades? tem alguma novidade, Marcos? Sim. Além dessas duas que eu passei?
Temos sim, temos o Palpitão Corneta, que voltou dando prêmios aí, dando brinde. O pessoal que participa, que dá o seu palpite lá, vai poder estar concorrendo a um vale gasolina, vale combustível dos postos da Apollo, nosso novo patrocinador, para todos que fizerem seus palpites. Já tá valendo ainda não? Já tá valendo. Sexta-feira já vai ter o primeiro sorteado aí, quem vai levar o primeiro vale brinde. E inclusive também os outros que vão ser sorteados participam do programa aqui pelo WhatsApp. Vamos ver como é que vamos fazer aí até, acho que a partir de quarta-feira. Quem mandar o WhatsApp aí a partir da quarta-feira já vai estar concorrendo aos vales combustíveis do quarta-feira amanhã, isso? Quarta-feira, se os ETs devolverem o Beto. E como é que faz para participar do Palpitão dos Cornetas? O Palpitão dos Cornetas, hoje à tarde, eu vou estar disponibilizando o link para quem já participa, para quem já tem ali o nomezinho. E quem quiser, eu vou disponibilizar também o link no Facebook e vai poder pedir o link pelo WhatsApp também. É que como a rodada só começa no sábado, então dá tempo de fazer, demora 2 minutinhos e meio no máximo, e você já consegue participar e mandar seus palpites aí para estar concorrendo ao vale de combustível. Entendi. Então não tá mais sendo lenda essa história do vale combustível, é isso? Não, já é realidade. O pessoal ainda fica ligado que a partir de quarta, na quinta-feira no máximo, vai poder mandar seu nome. Quero ver. Pra ganhar gasolina. Tô esperando, eu vou participar do Palpitão dos Cornetas. Não vai precisar adesivar o carro. Não? Então tá, graças a Deus. Mesmo. Então tá bom. Então logo depois do intervalo traremos informações sobre esses 2 técnicos aí que foram retirados dos times brasileiros. Uma força, outro não. Uma força e outro não, boa colocação. Também algumas informações sobre o coronavírus e inteligência emocional. Se vocês tiverem perguntas, observações, colocações, mandem para a gente. Qual que é o número? 996672815 996672815, porque o telefone está abduzido. Podem mandar mensagem no telefone antigo dos Cornetas falando o quê? Chupa Beto, apenas isso, nada mais. Porque ele não veio, então ele não merece nada mais do que isso, do que um chupa Beto. Ou manda devolve o Beto, ET, alguma coisa assim. Não, antes de ir pro intervalo eu tenho mais uma teoria sobre o sumiço do Beto. Eu acho que ela está relacionada aí, então, com esse acontecimento relacionado ao Domenech, né? Porque justamente no domingo ele sumiu. Isso. E aí aconteceu toda essa reviravolta aí no esporte brasileiro depois do sumiço do Beto. Então, provavelmente, muito provavelmente, ele esteja aí em algum lugar fazendo com que isso tudo aconteça. Você concorda comigo? Eu acho que ele foi pro Rio de Janeiro lá protestar e daí o pessoal ouviu ele e acatou o protesto. Não, que ele é o rei dos palpites, então ele disse, não, o Beto falou, então tá falado. Já voltamos com mais informações, um abraço a todos, fiquem ligados, 996672815, esperamos a participação de todos vocês. E não falem que o programa tá ruim, que senão eu vou excluir todo mundo. Pegou todo mundo lá. Chupa! Vamos baixar um pouquinho. Consórcio Kawasaki. O Consórcio Kawasaki está em novo endereço. Você já planejou em como conquistar o seu sonho? Consulte os nossos planos. Faça-nos uma visita. Avenida do Estado 2345. Fone 47988885260 em Balneário Camboriú. Consórcio Kawasaki. Você quer resultado realmente em seu treino? Então venha para a Academia Master. Venha treinar de verdade. Master Academia, 5ª Avenida 470, na Vila Real. Fone 3264-5180. Canaã Casa de Carnes e Bebidas. Além das bebidas tradicionais e das deliciosas cervejas artesanais, a Canaã é especializada em carnes de primeira qualidade e carnes nobres, se destacando no segmento. Canaã Casa de Carnes e Bebidas, na 3ª Avenida, esquina com a Rua 2000, no centro de Balneário Camboriú. Teleentrega 3268-5727.
Sonho Center. Reunimos em um único ambiente a maior variedade de móveis e colchões da região, com uma loja localizada na 4ª Avenida, esquina com a Rua 2500 e outra na Avenida Marginal Oeste, número 405, na Vila Real. Sonho Center. Fone 3363-3682. Passou tempo demais em casa e notou que ela precisa de uma reforma? A Revest Art pode te ajudar. Na Revest Art você encontra pisos vinílicos, laminados e rodapés. Ainda possui profissionais qualificados para a instalação e colocação dos materiais. Revest Art, na Avenida Marginal Oeste, 405, Sala 3. Fone 3515-1547. Ter um ambiente de trabalho confortável e bem organizado é capaz de deixar o nosso dia mais produtivo. Mas para isso, é importante saber escolher os móveis adequados. Está querendo montar um escritório ou mudar o visual do ambiente de trabalho? Venha conhecer a Derian Casa e Escritório. Avenida Marginal Oeste, 973, Bairro dos Municípios. Fone 3367-1637. WhatsApp 98413-7992. Derian Casa e Escritório. Começou o Compre e Ganhe de Verão do eFashion Outlet Santa Catarina. Com R$400 em compras, você leva para casa um creme de mãos com fragrância bromélia de 30 ml e um sabonete em barra vegetal de 75 gramas da L'Occitane All Brasil. De 5 a 15 de novembro, esperamos você na BR-101, quilômetro 165, em Tijucas. Confira o regulamento completo em efashionoutlet.sc.com.br. Segunda-feira, os cornetas. Terça-feira, os cornetas. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, os cornetas na Transamérica Pop. Ué, de novo, Marcos! Louco! Estamos de volta com o programa Os Cornetas aqui na Transamérica. Já tá bombando meu WhatsApp aqui, eu tô até com medo, porque o Marcos fez uma observação que pode acontecer, né? Alguém me mandar um áudio e eu colocar ao vivo e ser alguma coisa cabreira. Mas a gente tá correndo risco, né? Então, pra quem não anotou o número ainda, é o 996672815. Já tem algumas mensagens aqui, bastante, inclusive, o que me dá mais medo ainda, né? Mas vai dar tudo certo. Então eu vou voltar com a informação sobre o nosso querido técnico substituto do Domenech. Correjo. Vamos ver o que bombou nas redes sociais na noite de ontem. Isso, ontem à noite aí o grupo do Clã dos Cornetas aí, quem está no grupo e quem quiser participar é só pedir para adicionar. Pede no telefone. Isso, daí semana que vem você vai ser adicionado. Não, pode mandar no meu que eu consigo adicionar ainda. Eu vou excluir o Beto do grupo, inclusive. E o Beto não faz nada lá mesmo. Ele não tá se pronunciando mais. Se você não se pronunciar, Beto, você vai ser excluído do grupo. Então, eu vou ler a informação e depois eu vou pedir pra nossa comentarista esportiva comentar a respeito. Alguém que tenha conhecimento, né? Posso falar alguma coisa. Ontem perguntaram sobre a Champions League, né, Marcos? Sobre a Premier League. Premier League, olha, viu? Eu entendo tanto que eu não sei nem qual que é. E a gente não sabia falar nada sobre. Então o Flamengo confirmou hoje, é informação de primeira mão, tá? Que Rogério Ceni é o novo treinador do clube com contrato até o final de 2021, ou seja, tá um contrato curto aí já, né? O ex-goleiro assume no lugar do espanhol Domenech Torrent, demitido na segunda-feira, e já será o comandante no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Contra quem? Contra o São Paulo. Ixi. Junto com o treinador chegam o preparador físico Danilo Augusto e os auxiliares Charles Rembert e Nelson Simões, que já começam a trabalhar nesta tarde. Já chegaram trabalhando, já botaram os homens para a escravidão, né? O Rubro Negro é o quarto clube que o ex-São Paulino vai trabalhar. Ele começou no São Paulo justamente em 2017, fez 37 jogos. No Fortaleza, Rogério Ceni chegou em 2018 e ficou até agora, com uma rápida saída em 2019 para assumir o Cruzeiro por 8 partidas. No Ceará, ele virou ídolo depois de conquistar a Série B em 2018, ser campeão da Copa do Nordeste em 2019
e bicampeão do Campeonato Cearense em 2019 e 2020. O Flamengo pagou uma multa rescisória de R$1 milhão. Pagou pouco, né? Eu achei que pagou pouco. Rogério assume o Flamengo na terceira colocação do Brasileiro, mas vindo de 3 derrotas, sendo 2 goleadas para o Atlético Mineiro e o São Paulo. A última de 4-0. Na Copa do Brasil, o time está nas quartas de final e disputa com o São Paulo. O primeiro jogo será na quarta-feira, amanhã, né? Às 21h30 no Maracanã. Já a volta acontece dia 18 no mesmo horário no Morumbi. Então, Duda, eu que não entendo nada de esporte, eu já tô achando o Rogério Ceni meio prostituído aí. Meu Deus do céu, ele tem 10 times em 3, 4 anos. O que você acha dessa vinda do Rogério Ceni aí, então, pro Flamengo? Acho que vai dar resultado? Então, o Flamengo joga de uma forma mais ofensiva. E é a forma do Rogério Ceni treinar os times que ele já passou. Pode dar certo. Só que ele tá acostumado a treinar um time menor, como Fortaleza. Então é uma incógnita. E no Flamengo tem a diferença que mais os jogadores que mandam no time do que o próprio técnico. Então é uma incógnita. Não tem como saber ainda. Olha, Marcos. O Rogério Ceni já chega e justamente ele vai jogar o primeiro jogo dele como técnico do Flamengo contra o São Paulo. São Paulo, que foi um time que ele já defendeu, né? Ele fez a carreira que ele se destacou, né? Que ele fez toda a carreira no São Paulo, foi revelado e se aposentou no São Paulo, chegou até a ser técnico do São Paulo, mas já no São Paulo ele teve uma experiência ruim com um time grande, né? Com um time que tem jogadores de peso, que os jogadores eles interferem bastante na questão com o técnico. Por isso que ele saiu do São Paulo, né? Ele teve bastante desavença aí com muitos jogadores do São Paulo. Foi a pressão dos jogadores, Foi muita pressão dos jogadores. E no Flamengo ele vai enfrentar esse mesmo problema. Vamos ver como é que ele vai contornar agora, se ele vai conseguir lidar com esse problema que ele teve no São Paulo e não conseguiu se manter lá. Quer dizer, então, que num time um pouco menor ali, ele tinha o respeito dos jogadores, né? Num time maior, ele vai ter que mostrar trabalho, porque senão ele não vai durar muito tempo, né? Na época dele no Cruzeiro também, ele não fez um bom trabalho. Então, são já 2 times grandes que ele não conseguiu dar sequência. Tá bom. O Rogério Ceni, pra quem não sabe, era goleiro, né? Sim. Isso, goleiro. Eu não tem sabia, muito mais gol que muito atacante por aí. Pois ainda. é. Verdade. Então, já tinha uma carreira muito consolidada e aí agora volta como técnico para fazer o seu papel. Vamos ver. Tá num time que tem uma estrutura muito boa, né? Jogadores muito bons. Se ele fizer um bom trabalho, quem sabe ele continue, né? Porque até 2021 é um período curto de contrato, né? Sim. O problema do Flamengo também é a torcida, que é muita pressão. Então, se ele tiver alguns, vamos supor, 3 jogos seguidos ruins, já vai ficar na corda bamba. Então depende muito do que ele fazer, se ele vai montar realmente no esquema certinho do Flamengo para poder dar resultado. Eu acho já que chega bagagem, com a corda no pescoço, né? Entendimento ele tem para comandar o time. A questão é ele ter o pulso para manter o pessoal, todo mundo na linha, jogando direitinho, sem dar aquelas escorregadas, né? Que é deixar o pessoal fazer o que quiser e ninguém jogar nada. Pois não jogar para si próprio e não jogar pro time, que é o que acontece muitas vezes no time com tanto medalhão que nem tem o Flamengo hoje. Então eu vou colocar agora uns áudios, ai que medo, dos ouvintes, e daí a gente já volta com a segunda polêmica de ontem, que eu quase comecei a gostar de futebol, confesso, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, era acontecimento acima de acontecimento. Então agora nós vamos para a segunda polêmica, não, nós vamos para os áudios e depois vamos para a segunda polêmica aí de ontem, tá bom? Agora aprendi a mexer nos botões. Aê, Ceni, aqui é São Paulo. Muito azar pra você na mulambada. Vai tomar mais 4 agora na Copa do Brasil. Meu Deus. Chora, Ceni. Fez muito errado. Tá vendo? Então, o Ceni mal chegou e já tá sendo ameaçado aí. A pressão tá grande. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, cornetas. Aquele abraço aí. Ei, pode ficar sossegado. Quem raptou o Beto? Não dá mais 2 dias, 3 dias, manda de volta. Vai ser que nem o Domenech. Daqui a pouco vão mandar embora de volta. Não vou querer ficar muito tempo lá. Tu diz? Tá bom, cornetas, Nath. Programa top, tá? Ontem foi show de bola e hoje melhor ainda. Tá bom? Aquela proteção, fique com Deus. Um abraço, tudo que é de bom. Fui!
Abraço, meu querido. Aí, tá vendo? Então o Domenech já foi, agora o Beto também. Eu concordo com ele. Eu acho que os ET não vão suportar. Não vão suportar muito tempo o Beto lá, vão despachar ele de volta pra terra. Já devolveram o Beto, o Domenech. Vamos ver o que vai acontecer. As cenas dos próximos capítulos. Uma novela. Olha, o Beto não aguentou, né? 2 vezes seguidas, tomar de 4. E aí, ele sabe que o treinador dele era uma piada, né? Que era mesmo, né? Um time daquele, nem precisava de treinador. E também impactado com a contratação do Mito Ceni, do Rogério Ceni, aí que ele não aguentou de vez, né? Porque um São Paulino dá jeito no timinho dele. Pois é, né? Então ele não aguentou, né? Eu tenho várias polêmicas para mandar aí. Ixi. Sobre vacina, bomba sobre vacina, sobre muitas coisas aí, sobre um novo vírus muito mais mortal que o corona, que descobriram também, que estão meio que ocultando da população, mas isso vai ficar para um outro dia. Tá bom? Um abraço, cornetas. Abraço, Emerson. Ou então o Beto pode ter ido pra Lua, né? Ter pego foguete da NASA e ter ido pra Lua. É uma opção. Pra ver se a Terra é plana lá de cima. Um abraço. Espero que ele traga informações, então, né, Emerson? Sim. Obrigada pela participação. Então, você tá esperando o Beto pra trazer umas polêmicas maravilhosas, né? Será que eu também. Será que a Nokia contratou o Beto pra fazer a instalação de... Eu acho. Mais uma possibilidade. Tarde, amores, sorteio, Mariel. Mariel tá perguntando, cadê o Beto? Mariel, manda áudio, tô com saudade de ouvir tua voz, minha querida. Bem-vindo, Jorge Jesus. Boa tarde, galera dos Cornetas. Boa tarde, galera dos Cornetas. A respeito do Rogério Ceni. Oi, Jesus, o que aconteceu? Vai, continua. Boa tarde, galera dos Cornetas. A respeito do Rogério Ceni do Flamengo, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eles têm grana para buscar um técnico mais qualificado. Uma coisa é treinar o Fortaleza para ganhar o Campeonato Cearense, sem pressão, joga o brasileiro para não cair. Outra coisa é treinar o Flamengo. O Flamengo está com grana, tem jogador top, jogador de nome, como vocês falaram aí, jogador que quer mandar no time. Tem vaidade ali no time do Flamengo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Eu acho que pipocaram. Eles querem um português, traz o Mourinho. Querem um técnico bom, tira o Galhardo do River Plate. Vamos ver o que vai dar. Acredito que não vai vingar, não. Ah, vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos. Olha, não sei se eu boto fé ou não entendo nada. Vamos ter esperança. Eu acho que pior do que o Domenech. Eu acho meio difícil. Aí é que nem eu até disse uma vez, muito tempo atrás. De repente, como te saiu o Jorge Jesus, eles contratassem logo um técnico de calibre, ia trazer muita expectativa. Agora, qualquer técnico que jogar um pouquinho, que fazer o time jogar um pouquinho melhor que o Domenech, já tá valendo, entendeu? Porque antes, se não viesse um cara e o cara começasse a fazer o time jogar muito demais, podia ser o melhor técnico do mundo, podia fazer um contrato muito bom. Ele não ia durar porque o pessoal ia cair de pau em cima, ia já logo pedir resultado. Agora não, agora o pessoal só tá querendo alguém que trabalhe bem. Não tá com aquela expectativa tão alta quanto antes, quando saiu o Jorge Jesus. E eu acho que é isso. Vamos lá então, eu vou colocar mais um e daí a gente vai conversar um pouco com o Breno. Ele tá muito quietinho. Muita pressão. Salve, salve, Corneta. Ai, é Butre. Onde o ruim é bom e o pior é melhor ainda. Passando para dar um salve nessa segunda chuvosa a toda a bancada aí. Coordenação da nossa peixinha da Transamérica, Nath. Nada melhor do que essa segunda-feira ouvindo você na ponta do programa aí, amor. Valeu! E o Beto é fácil de explicação. Depois de 2 tomadas de 4, Novembro Azul, acabou com ele. Que situação, né, amor? Valeu, Marcos. Um abraço pra você também. Tamo junto, gente. Beijo, meu querido. Manda uma mensagem de reflexão pra gente depois. Quero ouvir. A frase do dia.
Nós não temos mais frases do dia. O Abutre sempre trazia frases maravilhosas pra gente, né? E o Abutre agora ele me fez criar mais uma teoria sobre o Beto. Novembro azul eu também. acho que o Beto foi fazer o exame dele de novembro lá no Rio Grande do Sul, que diz que os médicos têm o dedo mais apropriado. Ai, meu Deus, sai daí. O pessoal aqui tem o dedo muito fininho. Então, antes de eu falar, eu resolvi falar da próxima polêmica depois. Antes eu quero falar um pouco com o Breno. Bora, tá? Nath. O Breno, que é um menino, quantos anos você tem, Breno? Eu tenho 24 anos. Ele é 24 anos, mas assim, a cabeça dele é de um ancião, tá? Eu conheci ele há pouco tempo, mas eu admiro muito esse menino. Então eu queria trazer ele aqui hoje para que ele dividisse um pouco desse conhecimento e dessa experiência com os ouvintes, porque eu acho que vocês merecem também. Então, Breno, passe algumas informações sobre a sua vida, sobre o que você faz, tá? Como você faz para incentivar, estimular as pessoas. O microfone é seu. Só bora, Nath, só bora. Usando o gancho aí do Sene, tem um bloqueio que a gente costuma falar que é o seguinte, um bloqueio ligado a merecimento. Quando a pessoa tá com dificuldade de atingir os resultados da vida dela, às vezes ela tem algumas quedas e a gente sabe que a vida algumas vezes bate forte na gente, né? Se bate. Se bate. Todo mundo aqui já apoiou bem da vida. Todo mundo aqui com a cabecinha assim, com aquele sorrisinho de apanhei essa semana já. Direto, né? Usando esse gancho aí do Sene, muitas vezes na nossa vida, quando a gente tem essa pegada dos altos e baixos, a gente apanha um pouquinho o nosso merecimento abaixo. O que é o merecimento? Merecimento é um sentimento que a gente tem dentro do nosso psicológico mais infantil, onde as pequenas vitórias que a gente tem na vida vão se acumulando e vão trazendo autoconfiança pra gente. Usando o gancho do Sene, ele já vem de uma história de sucesso enorme como goleiro, depois ele foi muito bem no Fortaleza, é isso mesmo, Dudinha? Você confirmou também? Foi, então, ele mostrou o serviço lá. Aí o que acontece? No nosso profissional, assim como no contexto geral da nossa vida, esses altos e baixos colocam um pequeno questionamento na nossa capacidade de produção de resultados. E isso, aos poucos, vai minando aquela nossa vontade, aquela nossa força, aquela nossa capacidade de produção de resultados. E isso vai despencando a sua autoconfiança. Isso vai minando aquela sua capacidade. Então, onde que te leva isso? Você entra num ciclo de tentativa e falha, tentativa e falha, tentativa e falha, e você não consegue se desprender desse ciclo. E isso se repete em várias áreas da sua vida, não só no profissional, tá? Isso vai para o pessoal, vai para relacionamento, vai para familiar, vai para com os filhos. E isso vai refletindo. Imaginem o seguinte comigo. Aquela pedrinha que a gente solta lá no centro do lago e vai ecoando a onda do efeito da pedrinha ter batido no centro do lago. E o que vai acontecendo? A reflexão disso no profissional da pessoa, nessa incapacidade, vai aumentando esse questionamento, vai diminuindo a autoconfiança. Como que você consegue quebrar esse ciclo? Esse que é o segredo. Eu falo o dia inteiro sobre desbloqueio. Por quê? Todos nós temos bloqueios psicológicos, bloqueios emocionais, que são o quê? Barreiras que o nosso cérebro vai colocando no nosso dia a dia e vão impedindo a gente de obter algum tipo de resultado, independente de qual seja esse resultado. Então, de certa forma, o Rogério Ceni está bloqueado. Ceni, se você tá ouvindo isso daqui, me liga que eu vou te desbloquear hoje. Eu me comprometo, não tem erro, me chama no inbox do Instagram aí. E é o seguinte... Qual que é o Instagram? @AquileBreno. Ah, tá. Então, para quem mais quiser aí, mas vamos falar do bloqueio do Ceni. Como que a gente consegue melhorar esse bloqueio da pequenas vitórias? A gente olha algum resultado micro em qualquer área que nós queremos. Vamos dar um exemplo clássico de todo mundo. Você tem aquele chefe chato dentro de casa, ou você quer melhorar um pouco mais o seu corpo, tá chegando o verão, você quer se sentir melhor. Ah, meu Deus! Ou você quer cuidar melhor da sua família, que também é um dos maiores valores que a gente tem. Como que você faz para você quebrar esse ciclo de baixo desempenho? Você pega uma coisinha, divide ela em 5 partes. Vamos lá. Eu quero muito aprender um pouco mais sobre mim e odeio ler. Beleza, pega um livro aí de 100 páginas, divide ele em 5, 20 páginas. 20 páginas é muito, divide em 5, 4 páginas. 4 páginas é muito, divide em 5, você vai ler meia página. Meia página é muito, divide em 5, você vai ler um parágrafo que seja. Aquele parágrafo vai te trazer um pouco mais de merecimento e vai aumentar a sua autoconfiança. Isso a gente chama de pequena vitória. Quando você tem essa pequena vitória,
a sua autoconfiança sobe, o seu merecimento sobe, você fala, poxa, já consegui obter um resultado pequeno que seja. Uma coisa que você não era capaz de fazer. Exatamente. E você se dedica para conseguir fazer aquilo. Exatamente. Tem uma frase muito legal, você falou da frase do dia, eu vou deixar uma aqui também já. Hoje em dia as pessoas subestimam o curto prazo e superestimam o longo prazo. Elas ficam esperando tanto para produzir um resultado dentro daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 10 anos, que elas esquecem que o longo prazo é feito de muitos curtos prazos. Então fica a dica aí pro Sene. Sene, você quer desbloquear e voltar a ganhar? Vou deixar essa dica aqui de graça para você, fechou? Faz um gol, cara. Um gol. Pede pro pessoal fazer um gol por tudo que você já quis. Pede pra eles conseguirem uma única vitória, que seja terminar um tempo que seja na frente. Mesmo que seja em questão de moral, que não seja nem em questão de resultado mesmo. Pra você conseguir obter aquela confiança sua e depois da equipe. Porque pelo que falaram, o pessoal tem subestimado ele, é isso? Bastante. Os próprios jogadores estão subestimando ele? É porque a cultura do brasileiro agora é investir em técnicos de fora. Duda, justamente entendi. Esse pensamento veio para mim hoje, né? Olha o que aconteceu. Investiram em esses dois times, nós vamos falar logo em seguida do Cudê, que também foi retirado, não, ele saiu, né? Ele saiu. O Cudê e o Domenech são 2 técnicos que foram trazidos para os times brasileiros e agora justamente estão colocando no lugar desses 2 técnicos brasileiros. Ou seja, talvez, a gente ainda tem que aguardar para ver como é que vai ficar, mas talvez o resultado estava aqui, ó, pertinho da gente e a gente tava procurando lá fora, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, querendo falar. Exatamente. Isso, inclusive, esse questionamento que pode ser que seja criado na mente dele de, poxa, estou correndo o risco de ser substituído por alguém de fora, acaba minando também o automerecimento. Sim, porque fizeram um contrato de 1 ano, é uma pressão, né? Exatamente. Ele já entra pensando em tudo que ele pode perder. Que muitas vezes acontece também no nosso dia a dia. Sim. Alguns bloqueios colocam essa dúvida, essa aversão à perda que a gente chama. É um bloqueio onde a pessoa ela tem medo de agarrar mais porque ela vai ter que abrir mão do pouco que ela tem. Então, aquela pessoa que vai ser escassa do dia 1 da vida dela até o dia 90. Uma pessoa que, por exemplo, teve um pai, um exemplo, né? Que falhou na vida, que faliu num negócio. Ela vai ter medo de jogar as cartas dela num negócio aí que todo negócio novo, ela corre riscos, né? Inevitavelmente. E tem uma outra frase muito boa que nós falamos o seguinte: você é o resultado da soma dos seus pais, tá? E só para deixar claro para todo mundo que tá ouvindo a gente, os pais não em figura pai, mãe, em figura mentores, porque tem gente que não foi criado pelos pais, teve tia, ou talvez foi órfão, seja órfão. Então, os mentores cumprem papéis de liderança na nossa vida. Primeiro os pais, depois professores e depois mentores religiosos para quem segue alguma religião. Então, acaba acontecendo que quando você vê o seu maior exemplo de força, um pai, principalmente um pai, por quê? Resultado, liderança são características ligadas à energia masculina. E sempre que eu falo assim, pessoal, não quer dizer que a feminina não tenha. Pelo contrário, a feminina também tem isso. Porém, quando eu falo de energia masculina e feminina, são as atividades que são mais propensas de serem executadas por energia masculina ou energia feminina. Isso falando da natureza da atividade. Então, liderança, tomada de decisão, capacidade de prover segurança, capacidade de ser o líder da família. Ou seja, o homem já nasce com aquela cobrança de que ele precisa ser o mentor daquela família, né? Sustentar aquela família, financeiramente falando, né? Sim, e a mulher nasce com aquela consciência de que ela precisa manter a harmonia da família, que ela precisa criar bem os filhos, que ela precisa cuidar deles, que ela precisa alimentar. Que isso já mudou muito, graças né? A Deus, muito. Equilibrou as coisas, lá em casa, né? por exemplo, Dudu que cozinha e eu que faço o resto. Que delícia, é isso. Fiquei sabendo que ele cozinha bem. É verdade. Então, tá mudando um pouco esse estigma, né? Graças a Deus, sim, porque o importante a gente sempre lembrar que é o seguinte: a questão de energética masculina e feminina, existe energia masculina dentro da mulher e existe energia feminina dentro do homem. Ponto, isso não muda. A mulher também tem toda a capacidade de liderança que o homem tem. Isso é induvidável, indiscutível. O que acontece é que, por uma questão de construção social,
O homem sempre tem essa imposição que você falou, de desde pequeno falar, você tem que ser o homem da casa, que não sei o quê, e muitas vezes nas gerações anteriores, debaixo da chibata, que a gente fala, né? Então era uma questão que era imposta. Então quando ele vê a frustração vindo dos pais, de certa forma, ele acaba entrando num excesso de autocobrança que vai levar muito provavelmente à sabotagem. Porque tem 2 caminhos que você provavelmente vai seguir. Ou você vai fazer tudo pelo resultado, e tudo quer dizer abrir mão de família, abrir mão de amigos, abrir mão de qualidade de vida, abrir mão de ética e moral, o que já começa a deturpar os valores da própria pessoa. Ou seja, meu pai não é um bom exemplo pra mim, eu vou focar, eu vou ser outra pessoa. Exatamente isso. Não quero mais saber de família. Exatamente isso. Quando a pessoa entende que é, na verdade, um equilíbrio e não um 8 ou 80, ou não é ela se afastar do exemplo ou ser exatamente a semelhança do exemplo, é ela conseguir equilibrar, por exemplo. Bom, meu pai era um cara muito honesto, ele trabalhou muito, mas ele abriu mão da família porque a todo custo ele queria resultado. Então, qual é o 8 ou 80? O 8 é você ser honesto e não produzir mais resultado nenhum na sua família. O 80 seria você produzir um monte de resultado e largar a sua família à toa, não dar a atenção que ela merece, porque a gente sabe que o maior valor de qualquer pessoa na Terra é a família. Ponto. E quando a pessoa descobre o equilíbrio, ela vai entender que ela pode sim obter todos esses resultados e ainda assim equilibrar a família. Aí ela tira a pressão, isso é o desbloqueio, ela ter esse entendimento. Principalmente tem pessoas que têm raiva dos pais pela criação que eles tiveram, então ela cria-se, germina-se, enraiza-se um ódio ali dentro e ela vê aquilo como uma coisa ruim. Mas a gente tem que sempre entender que todos nós lutamos todos os nossos dias com as ferramentas que temos. Então, assim como nós, os nossos pais também têm as ferramentas que foram dadas para eles, e a cobrança que parte dos filhos para os pais é uma cobrança que não vai trazer resultado. Então, uma dinâmica aí para quem talvez carregue algum tipo de mágoa com os pais pela forma com qual foi criado ou por algo que tenha passado. Por mais que num primeiro momento vocês acreditem que seja desafiador falar isso, mas liguem para os seus pais, para sua mãe, e vocês vão falar a seguinte frase: pai, mãe, eu honro você pela forma com que você me criou, eu sei que foi o melhor que você poderia ter feito, ponto. Porque eu passei por isso, eu sei que a mãe também carrega muito peso, os pais carregam muito peso. A culpa também, né? A sensação de culpa, e isso é o bloqueio. O desbloqueio é você conseguir clicar e dar prosseguimento na sua vida depois de entender todas essas questões. Perfeito, ó, então já foi um longo pronunciamento. Vocês querem fazer perguntas para o Breno também? Mandem perguntas para o Breno, mandem perguntas para a Duda também sobre esporte. Agora ela fica quietinha. Qual que é o telefone? É o 99667-2815, 99667-2815. Por quê? Porque o Beto levou o outro telefone. Eu vou colocar mais alguns áudios e daí vamos pro intervalo e voltamos em breve com mais informações. Mas vou colocar mais uns áudios aí, tô curiosa. Nath, minha amiga. Ai, querido. Voltei a seu pedido para deixar uma frase do dia, já que você gosta tanto. A de hoje vem de Winston Churchill. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista... Ai, de novo isso, senhor, vai. Vem de Winston Churchill. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Viu? Valeu, querida. Beijo. Maravilhoso. O Abutre Bin nunca decepciona, né? Não, ele é bem... Eu conheci ele pessoalmente, a gente se conheceu por acaso. A gente tava no mesmo posto de gasolina abastecendo e eu acabei reconhecendo ele, né, pela fisionomia. E é uma pessoa muito bacana, muito legal. Esperamos ele qualquer dia aqui para abrilhantar nosso programa durante 1h30. Verdade. Eu quero refazer um pedido que eu fiz ontem, tá? Sobre os 3 pares de chuteiras para grama sintética e 3 pares de chuteiras para grama natural. Que o nosso ouvinte, Luiz Júnior, ele tem um projeto ali no bairro Nova Esperança com umas crianças e eles estão precisando então de 3 pares de chuteiras para grama sintética e 3 pares de chuteiras para grama natural. O número das chuteiras é: para o Davi, número 36, para a Laurinha, número 36 e para o Vitor, número 34. Então, chuteiras para grama sintética e natural,
Davi, 36, Laurinha, 36 e Vitor, 34. Vocês podem mandar mensagem pro meu WhatsApp, tá? Que eu encaminho pro Luiz ou diretamente com ele no número 99130-3642. 99130-3642. Boa tarde, é possível se desbloquear morando com os pais? Já temos uma pergunta da Onilma. É possível sim, é possível se desbloquear morando com os pais. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a raiz do bloqueio, né? Eu costumo falar o seguinte, primeiro, uma recomendação para o pessoal que estiver ouvindo aí, realmente quiser fazer essa transformação, fizer o desbloqueio. Quando eu falar anotem, vocês vão pegar papel e caneta e vão anotar. Isso é científico, tudo que a gente só ouve, a gente registra apenas 30%. Tudo que a gente ouve e escreve, principalmente o próprio punho, a gente registra 70%. Então vamos pro intervalo? Fechou. Que dá um tempinho para eles. Então, pessoal, vocês que estão ouvindo agora, principalmente a Onilma que fez a pergunta ali pro Breno, a gente vai pro intervalo, vai dar um tempinho para você pegar aí um papel e uma caneta ou um lápis, o que você estiver a seu alcance, e voltamos então com a resposta dessa pergunta e mais informações sobre o esporte. E ninguém fala, cadê o Beto? Que programa ruim, que eu vou excluir vocês do WhatsApp. Não tem ninguém falando, mas só para avisar, né? Então já voltamos com mais informação. O telefone é o 996672815. Tchau, obrigada. Até daqui a pouco. Consórcio Kawasaki. O Consórcio Kawasaki está em novo endereço. Você já planejou em como conquistar o seu sonho? Consulte os nossos planos. Faça-nos uma visita. Avenida do Estado 2345. Fone 47988885260 em Balneário Camboriú. Consórcio Kawasaki. Você quer resultado realmente em seu treino? Então venha para a Academia Master. Venha treinar de verdade. Master Academia, 5ª Avenida 470, na Vila Real. Fone 3264-5180. Canaã Casa de Carnes e Bebidas. Além das bebidas tradicionais e das deliciosas cervejas artesanais, a Canaã é especializada em carnes de primeira qualidade e carnes nobres, se destacando no segmento. Canaã Casa de Carnes e Bebidas, na 3ª Avenida, esquina com a Rua 2000, no centro de Balneário Camboriú. Teleentrega 3268-5727. Sonho Center. Reunimos em um único ambiente a maior variedade de móveis e colchões da região, com uma loja localizada na 4ª Avenida, esquina com a Rua 2500 e outra na Avenida Marginal Oeste, número 405, na Vila Real. Sonho Center. Fone 3363-3682. Passou tempo demais em casa e notou que ela precisa de uma reforma? A Revest Art pode te ajudar. Na Revest Art você encontra pisos vinílicos, laminados e rodapés. Ainda possui profissionais qualificados para a instalação e colocação dos materiais. Revest Art, na Avenida Marginal Oeste, 405, Sala 3. Fone 3515-1547. Ter um ambiente de trabalho confortável e bem organizado é capaz de deixar o nosso dia mais produtivo. Mas para isso, é importante saber escolher os móveis adequados. Está querendo montar um escritório ou mudar o visual do ambiente de trabalho? Venha conhecer a Derian Casa e Escritório. Avenida Marginal Oeste, 973, Bairro dos Municípios. Fone 3367-1637. WhatsApp 98413-7992. Derian Casa e Escritório. Novembro é diversão sem fim no Beto Carreiro World. Tem mais de 100 atrações e muito mais. Sabe por que eu tô falando assim? Sextas e sábados tem horário estendido até as 9 da noite. Não vou me alongar mais. Passaportes a partir de R$ 69,90. Confira o regulamento e compre pelo site betocarreiro.com.br ou fone 473261-2222. Lotes limitados.
Viva o Natal e celebre este momento com Presentes FIP, a maior feira da moda do sul do país. Aberta nesta semana, de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Natal FIP, em Brusque. Segunda-feira, os cornetas. Terça-feira, os cornetas. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, os cornetas na Transamérica Pop. Não demorou, foi rapidinho, estamos de volta. Então nós voltamos direto, papo reto com o Breno. A pergunta da Nilma. Nilma, antes do intervalo foi: boa tarde, é possível se desbloquear morando com os pais? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, todo mundo pegou papel e caneta aí, porque vai começar uma aula aqui, vamos ser bem direto. Primeira coisa, Cuidado. Não querem deixar que os outros sejam desbloqueados. Sim. Vamos lá, tem problema Jesus. Vai, pode ir falando que eu vou. Beleza, a gente continua. Regulando aqui. Todo bloqueio tem mais de uma raiz, ou seja, mais de uma natureza, e toda natureza pode produzir mais de um bloqueio. Então, antes da gente desbloquear, a gente precisa entender qual é a raiz do bloqueio. A pessoa que normalmente ainda mora com os pais, ela tem um bloqueio de autoconfiança. Muito provavelmente ela foi muito protegida, muito provavelmente ela foi aquela criança que cresceu numa redoma, protegida do mundo, não conseguiu olhar o lado de fora. Os pais colocavam medo na criança ao invés de colocar aquela autoconfiança de viva a vida, viva o seu mundo, conquiste. Eles colocavam cuidado com a rua, cuidado a fazer tal coisa, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai sair, não vai conhecer gente, não vai dormir na casa dos outros. E isso cria-se uma boneca de porcelana dentro de casa. Ou tomavam decisões por aquela criança. Exatamente. Eu gosto muito de uma citação de um cara chamado Pablo Marçal, que ele fala o seguinte: eu não falo não para os meus filhos. Ah, mas Pablo, e se eles quiserem colocar o dedo na tomada? Eu pego e lembro deles do resultado que eles vão ter. Eu pego e pergunto: filho, se você colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Aí a criança vai lá e responde: dodói. Você quer fazer dodói? Não quero. Acabou. Você acabou de dar uma negativa no seu filho sem precisar do não. Sem bloquear. Sem bloquear. Exatamente isso. Você permitiu que ele tome a decisão por si só. Então, a pessoa que está lá dentro de casa, dentro da casa dos pais, é importante sempre deixar uma coisa clara, pessoal. Para quem não me conhece, aqui ninguém tá falando dos bloqueios para que nós façamos um julgamento das pessoas bloqueadas. Pelo contrário, eu sou uma pessoa bloqueada, tenho os meus bloqueios, assim como todas as pessoas aqui na Terra. A ideia é que esse entendimento dos bloqueios é uma forma de você conseguir ter novos ares. Então, eu costumo dizer que não existe certo ou errado. Não é errado você estar na casa dos seus pais, os seus 25, 30, 35. Não quer dizer também que seja certo. Existe o que produz o resultado que você quer e o que não produz o resultado que você quer. E a gente sabe que hoje em dia, onde a gente tem que sair para batalhar, muitas vezes de 8, 12 horas por dia trabalhando, disputando o mercado, principalmente nessa época de Covid, onde as coisas estão mais apertadas, a gente precisa sim ser dono da nossa vida, a gente precisa sim fazer as coisas acontecerem. Então, uma das formas de você desbloquear, de você ganhar essa autoconfiança, é de novo com as pequenas vitórias. É você conquistando uma coisinha ou outra que vai te começar a separar dos seus pais, vai começar a fazer o corte do cordão umbilical. Porém, a gente precisa lembrar que os pais também provavelmente são bloqueados. Se eles não veem que existe algo de estranho, algo que não está produzindo o resultado que eles gostariam de um filho estar em casa depois dos 25, 30, eles muito provavelmente também têm algum tipo de bloqueio. Então é muito comum dos pais punirem e ficarem contra os filhos quando eles começam a ter essa tomada de decisão, mesmo que ela seja no longo prazo. Porque é uma dependência de mão dupla. É uma aí, dependência, né? De mão dupla, perfeitamente, exatamente isso. E os pais muitas vezes, perdão aí para quem não aguentar ouvir verdades, os pais são os maiores bloqueadores e ponto final. Isso é um fato, Como que funciona isso? Naquela pegada de eu amo, eu cuido, eu quero ter sempre por perto, surgem chantagens emocionais. Se você fizer isso, você está abandonando a sua família, você está indo contra tudo que a mamãe e o papai pregaram, que você não pode tomar esse tipo de decisão, que você vai quebrar sua cara. Todas essas frases são formas de chantagem emocional de pais bloqueados que estão cravando esses bloqueios dentro dos filhos. De próprio punho, com as próprias unhas, os próprios dentes,
Porém, a gente tem que lembrar do que eu acabei de falar sobre a honra. São as ferramentas que os pais têm, é o que eles sabem fazer. Por mais que eles façam isso, no fundo é por amor, é para que eles consigam construir uma pessoa dentro do que eles acreditam que seja uma pessoa firme. Porém, a gente sabe que não existe prosperidade dentro da casa dos pais. A não ser, óbvio, salvo aquele caso do papai e mamãe doente, que precisa de suporte. Ainda assim, eu vejo pessoas que fazem, que obtêm resultado fora da casa dos pais, depois constrói a condição de ajuda dos pais, tem um cuidador, tem uma enfermeira em casa, ou compra uma casa melhor para os pais, colocam eles num lugar melhor onde eles vão se sentir mais confortável e compram esse conforto, essa qualidade de vida para ele. Mas falando especificamente sobre o bloqueio, pegue a pequena vitória. Então você que está aí dentro da casa do seu papai, de sua mamãe, e você sente, às vezes você nem está na casa dos 25, dos 30. Hoje a gente sabe que o jovem desde cedo está cada vez mais latente com a energia dele, né? E já quer se desgarrar, principalmente com a internet, eles aprendem muito. Você que está aí, talvez tenha 15, 16, 17, 18, está pensando qual que é o melhor jeito de tocar a sua vida, pegue uma pequena vitória. Vá na internet, aprende um jeito de conseguir ganhar dinheiro de formas idôneas, de formas morais e éticas para ganhar sua grana, porque dinheiro compra sim liberdade, não compra felicidade, porque felicidade é um outro caso, mas ele compra qualidade de vida sim, ele compra sua independência sim, e é uma das melhores formas de você começar a dar um passo fora da casa dos seus pais. Você conquistar o seu próprio dinheiro, pagar as suas próprias contas, assumir os seus próprios compromissos, e se o papai e a mamãe falar, não faça isso que você está traindo a sua família, fala, mamãe, papai, o natural é que vocês estiveram aqui para me ensinar até esse ponto. Dali para frente é comigo e com a família que eu vou construir. Ponto final. Ele vai ter que bater a cabeça sozinho, né? A criança já pode começar a construir essa independência dela, isso eu digo dentro de casa, com tarefas domésticas, assumindo as responsabilidades do lar, coisas assim que estão dentro da capacidade dela. Claro. Sim, com certeza. Essa é uma das formas muito boas. E só lembrando que da mesma forma que surgem os pais que vão incentivar, a gente tem que tomar cuidado com a linha tênue de você não criar crianças que sejam submissas ao comando. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu tive uma mãe que ela foi uma mãe muito firme dentro de casa. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito cedo no comércio da família. E acontece que ela se tornou minha chefe. Ela não era mais a minha mãe, ela cumpriu o papel de mãe, me amava, me dava carinho, mas eu psicologicamente via ela como chefe. Então isso criou um bloqueio de autoridade. Tem muita gente que eu sei que trabalha com os pais desde pequeno e muitas vezes os pais se tornam chefes e a pessoa se sente punida de noite. Ela não se sente mal, não chora, não fica triste, mas a forma com que vem a cobrança não é uma forma positiva. Então o incentivo passa a virar uma chibata. Isso pode acontecer com um casal também. Com um casal também. Que trabalha junto. Exatamente isso. Trabalha no mesmo ambiente e o marido ou a esposa tem uma posição hierárquica que é o maior. Exatamente, acontece muito porém não acontece em pessoas desbloqueadas. Porque pessoas desbloqueadas vão perceber que se ela tem a honra de ter uma pessoa da confiança dela, tanto dentro de casa quanto dentro do trabalho, ela vai honrar ainda mais e vai falar, tenho mais motivos para que eu faça tudo dar certo aqui dentro. Ponto. A pessoa bloqueada vai olhar... Vai tentar competir. E vai competir, exatamente. O homem muitas vezes vai ter o ego ferido, porque o homem naturalmente é ensinado a crescer o ego e se defender. Então, se ele tiver uma esposa que mande mais do que ele dentro do trabalho, ele vai começar a se sentir indiretamente menos homem, entre aspas, digamos assim, se ele for bloqueado, e vai começar a tentar impor por força aquilo de, olha, isso não dá, não funciona, e vem as falácias, né? Não funciona trabalhar com família, empregar a esposa não dá certo. Pelo contrário, uma das pessoas que eu mais vejo, que mais são bem-sucedidas, são pessoas que conseguiram adquirir esse equilíbrio. Crescem juntos, né? Crescem juntos. Exatamente isso. Então vamos lá para uns WhatsApp que o pessoal tá bombando. Deve ter perguntas também, deve ter colocações, deve ter polêmicas. Vamos lá. O Rogério Ceni é um líder nato, nasceu com o dom da liderança. Ele vai quebrar a cabeça de muitos jogadores do Flamengo que querem mandar no clube. Ele vai fazer os jogadores acompanhá-lo. Essa contribuição foi do Luiz Júnior, ali da Nova Esperança. Ele fala também, para refletir, a palavra é prata e o silêncio é ouro.
Uns concordam? Muito bom, muito bom. O Senna é um exemplo de líder, né? Desbloqueado. Vamos continuar. Ai. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Corneta, Soneca, os convidados aí. Então... Ah, meu Deus do céu, cadê o... O Beto corta a gente na metade e a Nath corta os áudios. Corneta, Soneca. Boa tarde, querido. Aí. Então, o Beto não vai vir porque agora ele tá se preparando para dirigir, para digerir o sêmen, né? Que agora ele vai ter que engolir o sêmen. Entenderam, né? Entendi. Então, hoje eu tô indo levar o meu filhote e a Nora pro novo trabalho deles, né? Que, aliás, eles adoraram o novo patrão. E desejar tudo de bom aí pra vocês nessa tarde aí. Um abraço. Abraço, meu querido Fábio. Obrigada pela participação. Pô, Beto, sai da caverna. Não adianta se esconder. O galera responde aí pra mim. Ou galera, deve ser. Esse time aí que tá com outro patamar não ganhava com qualquer técnico. Ou será que eu estou enganado? Chupa Beto, onde você estiver. Diego Francisco Feliciano me põe na promoção. O que você acha, Duda? É verdade. Né? Porque o Flamengo tem um bom time, mas antes batia na trave toda vez. Agora, quando deixaram um técnico decente, daí foi embora por causa de 2 partidas. Mas eu acho que o Flamengo podia fazer jogar sem técnico. Eles faziam um grupo de WhatsApp ali. Se autodependente, assim. E decidiam o que eles iam treinar, quem é que ia jogar em tal lugar, se brigavam ali, saía, entrava no grupo, aquela coisa toda de grupo, sabe como é que é, né? Sim. Aí se decide, aí só ter o técnico pra levar a culpa das derrotas é muito simples, né? Que nem acontecia. Tipo, por que o Flamengo tá indo? Culpa do técnico. O Flamengo perdia, o técnico era ruim. O Flamengo ia bem, os jogadores se sobressaíram nessa vez. Então, nunca tinha crédito pro técnico. Verdade. Né? Beto está tentando sabotar o programa. Levou o celular com ele. Cadê você, Beto? O Beto não vai mais voltar, gente. Não, brincadeira. Diogo Chouzizardo que mandou essa mensagem, então. Boa tarde, tirei carta há muitos anos, não consigo dirigir, como posso me desbloquear? Muito interessante essa pergunta, quem mandou foi a Luísa. Luísa, trauma, né? Tem uma que eu já vou colocar mais uma situação nesse mesmo sentido, Breno, que foi, aconteceu com uma pessoa conhecida minha, que o carro apagou numa sinaleira e ela ficou tão nervosa que ela nunca mais conseguiu dirigir. Então vamos responder aí a Luísa, como é que ela pode se desbloquear nessa situação? Ela tirou a carteira de motorista e não consegue dirigir. Beleza. Antes de tudo, qual a diferença básica entre bloqueio e trauma? Porque muitas vezes é um trauma, não é um bloqueio. Tá, vamos lá. O bloqueio, ele é natureza. O trauma é o resultado. Entendi. Certo? Então, vamos lá. Efeito e causa. Sim. O efeito é o trauma e a causa é o bloqueio. Como que funciona isso? Vamos usar o exemplo da Luísa, é isso? Isso. Vamos usar o exemplo da Luísa. O efeito que teve foi o trauma, depois de algum evento, ou talvez ela tenha tirado a carteira e já não tenha começado a dirigir nunca. São situações diferentes. Se não houve trauma, não houve um acidente, algo do tipo, é uma situação diferente. Se houve um acidente, ela se envolveu alguma coisa desse tipo... Tipo essa outra senhora que apagou o carro. Exatamente. É uma antecipação de ansiedade que o cérebro dispara e ele fica reproduzindo aquele cenário na cabeça da pessoa e ela acha que a todo momento vai acontecer de novo, certo? Como que a gente consegue melhorar isso? Com racionalidade, fazendo uma dinâmica que a gente chama de dinâmica do pior cenário. Você vai lá e vai escrever num caderninho aí o seguinte: o que de pior pode acontecer se eu não fizer? O que de pior pode acontecer se eu fizer? O que de melhor pode acontecer se eu não fizer? E o que de melhor pode acontecer se eu fizer? Você escrevendo isso, você vai tirar a ansiedade de dentro da sua mente, você vai colocar no papel e aquilo vai se racionalizar. O seu cérebro vai entender que aquilo ali é uma conta de 2 mais 2, não faz sentido aquilo ali ter chance de acontecer de novo, ou mesmo que aconteça, você vai ver que o pior do pior do pior dos cenários, no exemplo que você deu, Nath, pra gente, é a pessoa respirar fundo, bater a chave ali de novo e o carro vai sair andando. Se a gente pensar no pior do pior do pior cenário, seria ela chamar um guincho. Então, essa racionalização traz a solução do bloqueio. Para esse bloqueio de quem nunca dirigiu,
pode ser uma cobrança aí, talvez, de um marido, talvez uma cobrança vindo de família. Não sei, talvez, Luísa, se você também não tem tido outros resultados em outras áreas da sua vida por essa antecipação de ansiedade. Se for o caso de você ver que isso tem se espalhado em várias outras áreas, tem ressoado em outras áreas, pode ter certeza que é alguma coisa de infância, tá? Muito provavelmente lá quando você era pequena, papai e mamãe talvez te puniam quando você era criativo, quando você tentava algo novo, o que é muito comum. A punição, quando a criança começa a se tornar criativa, ela acaba criando alguns bloqueios de capacidade e autoconfiança. Então, você traz à tona, não conscientemente, não é como se você lembrasse desse cenário, mas o seu subconsciente lembra que quando você tentou alguma coisa nova pela última vez, você foi punida. E isso acaba acontecendo. Isso é a explicação, como que funciona. Quando eu explico para o cérebro da pessoa, ela entende. O desbloqueio começa na ação. Então, se a gente dividir em 5 partes, pegue uma pessoa de muita confiança sua, peça para sentar do seu lado e levar o carro até uma rua aí protegidinha, de preferência aquelas quadras de autoescola já, que são quadras fechadas, são ruas que não tem movimento nenhum. E você vai fazer um passo a passo bem simples, depois de ter feito a dinâmica do pior cenário do que pode acontecer. Você vai lembrar de cada palavra que você escreveu naquele papel e você vai conseguir ligar o carro e vai conseguir andar. Isso é uma forma de auto-hipnose, entre aspas, quando você escreve e lê. Luiz, então vai ali na área rural de Camboriú, né? Isso. Pega uma estradinha pacata, convida alguém pra ir contigo e força, minha querida, vai dar tudo certo. Agora eu vou entrar no assunto Cudê agora. Cudê, eu adoro falar Cudê. Acertado com o Inter para assumir o lugar de Eduardo Cudê, Abel Braga está a caminho de Porto Alegre. O técnico embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã dessa terça-feira e é aguardado no Salgado Filho por volta das 11 horas. Já deve estar chegado, então, né? Para assinar com o Inter e comandar o time até fevereiro de 2021. Também mais um curtíssimo contrato, quando termina a temporada 2020. O técnico, campeão da Libertadores e do Mundial em 2006, justamente pelo Inter, conversou rapidamente com a reportagem do Gaúcha ZH enquanto seguia a caminho do portão de embarque e disse que falará como novo treinador do Inter após o anúncio oficial do clube. Então não vai falar nada, porque não quis falar agora, não vou mais ouvir. O que tu acha, então, dessa chegada do Abel Braga no Inter? Vai gerar bons resultados? É a Duda? 7ª passagem dele pro Inter. Pois o Inter é. sempre insiste no Abel em qualquer situação que dá errado. É tipo assim, quando tá dando merda, eles Sim. chamam o Abel Braga. É tipo Exato. assim. Até porque ele é um ídolo do clube, né? Porque foi campeão do Mundial, da Libertadores. Mas é aquela história, mesma coisa com o Flamengo. Só dando um tempo pra ver como vai ser. Porque o Cudê tava fazendo um bom trabalho. E o Inter, a diferença é que não depende muito do técnico, e sim do Thiago Galhardo, que é o principal destaque. Se o Galhardo não joga, o Inter já não vence, igual foi a última partida. Então, o Abel vai ter que usar aquele método ofensivo e não jogar na retranca, que ele geralmente faz nos outros clubes, pro Inter continuar vencendo, né? É, só Grenal que o Inter realmente não consegue vencer. Não adianta vir Abel, né, Marcos? Não adianta vir Abel Braga. Pode vir o Bis, pode vir quem quiser, não vai ganhar o Grenal. Mas ele tá vindo bem, o Inter, né? No campeonato. Bem. Ele tá muito bem, inclusive. Ele tá liderando o Brasileirão. Pois é. Tá na Copa do Brasil, já tá nas oitavas de final. Tá na Libertadores também, passou ali em segundo lugar atrás do Grêmio. Então, o que levou também os outros times, que o Cudê acho que foi para um time da... Foi pro Celta. Chamarem o Cudê, né? Da Espanha, um time europeu. E fez com que o Celta chamasse ele para treinar, porque ele tava indo bem. Não, pois é. Ao contrário do Domenech lá, que foi... ninguém mais aguentava ele, fizeram até foguetório aí quando que demitiram ele. Que horror. O Cudê foi ao contrário. Né? Ele, claro, ele veio pro Brasil com essa intenção mesmo, né? De se destacar, ter uma vitrine maior. Time, né? E agora ele vai trabalhar um mesinho na Europa, ganhar em euro e tudo mais. Coisa ruim, né? Sacanagem. E o Abelão é aquela coisa, ele é o tapa-buraco. É o Severino, né? O cara saiu, não tem tu, vai tu mesmo. Porque olha, até início de 2021 ele é um período muito curto, pro Inter é essencial não ficar perdendo tempo
de ficar procurando técnico no mercado. Ainda mais se ele vai procurar um técnico fora do Brasil, aí na América do Sul, ou até mesmo na Europa, ali na Península Ibérica. E ficar perdendo esse tempo, porque tem competições, já tem a Copa do Brasil. Tá no meio das competições, né? Daqui 2 semanas já tem Libertadores. Então era quem tava disponível, digamos assim, né? Tava ali. Vamos chamar o Abel agora, então. Tem respeito na equipe, faz parte da história da equipe do Internacional. Então acho que dos nomes que tinham disponível no mercado aí, acho que é o melhor. O mais indicado, vamos dizer assim, né? Tá bom. Aí em fevereiro já dá um tempo pra eles procurarem um técnico novo e buscar alguém de fora de novo. E não deixa ele ali, é o co-técnico, né? Já fica ali, ó. Já faz um puxadinho ali no Beira-Rio, já deixa ali de técnico reserva. Que horror. Vou colocar mais uns áudios, então. Tá bombando o WhatsApp. Eu não falei mais o número do telefone. É que o pessoal já sabe tudo. O pessoal já tá. ligado. Ei, meu Deus, vai ser cobrança. Olha, corneta. Eu acho que o Rogério Ceni vai fazer a mesma burrada que foi no Santos aquela vez com o Dorival Júnior. Bateu de frente com o Neymar, tiraram ele por causa do jogador. Eu acho que vai ser a mesma coisa ali no Flamengo. Se ele bater de frente com o jogador, vai dançar já. Tá bom, corneta? É o Fábio. Um abraço aí. Abraço, Fábio Menegusso, a galera do Chapéu Virado, do Pirulito Rola, todos ligadinhos no programa. Boa tarde, cornetas. Me diga como fica o Inter agora com o Cudê fora. Viva o Grêmio, Rodrigo Dianel Salles. Então a gente já respondeu, né? Sim. Como. Quer dizer, a gente não tem como prever como que ele vai ficar. Mas a princípio, diz a Duda aí que o Abel vai segurar até 2021. É um tapa-buraco mesmo, não adianta. O Inter pagando cofrinho. Isso aí. Os cornetas estão muito melhores sem o Beto. Chupa, Beto, não é mentira que mandaram mesmo. Diogo, beijo, Diogo, obrigada. Fala isso que o Beto vai ficar magoado. O Beto vai ficar magoado. Luísa trabalha de Uber. O Fábio Vargas falou pra Luísa trabalhar de Uber que ela perde o bloqueio dela. Meu Deus do céu. Com certeza, e ainda trabalho merecimento, pequenas vitórias. Isso aí. Atendimento excelente, peidou e fingiu que era tosse, mas levei na esportiva. Os comentários, né? Foi dos Uber. Psicólogo R$300. Contar a vida para o cara do Uber na corrida 6:10. Sabe, pois é, né? Tem uma expectativa, principalmente sobre o Camboriú, e bate na trave. Eu tenho até uma crítica para fazer, porque muitos eles não usam os jogadores da base. E o Camboriú ano passado foi campeão do Sub-15 e vice-campeão do 17. Então, tem bons jogadores que eles poderiam usar nos titulares, mas eles preferem pegar emprestado, geralmente do Marcílio Dias ou dos times aqui em volta. Então, agora é só esperar para ver como vai ser a temporada, né? Para ver se algum deles consegue subir para a Série A. A esperança que não morre, né? Sim. Então, hoje eles disputam? É isso? Amanhã eles jogam. Amanhã, então vai ter jogo do Barra e do Camboriú. Você tá torcendo pra quem? Eu sou camboriú, né? Eu moro em Camboriú, já trabalhei lá, então... O Barra é daqui? O Barra é de Balneário. Então é lá do meu bairro, da Barra, é isso? Eu nem sabia, louca. Mas agora então eu torço pro Barra, só porque eu acabei de ficar sabendo que tem um time de lá. É a rivalidade daqui, inclusive. Entre Balneário e Camboriú. Do Barra e do Camboriú. Então, Breno, pra finalizar, vamos mandar uma mensagem pro pessoal? Bora, vamos pensar numa mensagem que seja mais prática do que filosofia? Pode ser. Vamos lá. Todo mundo sempre consegue... No começo do programa, teve alguém que falou que existe uma doença aí que tá atacando muito mais do que Covid. Talvez ele viria com alguma teoria da conspiração, não sei, mas eu sei de uma que eu tenho certeza que não é teoria, e a gente acabou de falar dela aqui. Procrastinação, que é uma doença que mata muito mais. Mata sonho, mata oportunidades, mata qualidade de vida para os nossos filhos, para as nossas crianças. E a gente consegue trabalhar ela muito fácil. Pra quem não sabe o que é procrastinação, vai lá. É você deixar para depois o que você poderia fazer agora. Famoso faço daqui a pouco. Fazer agora, É a burocracia pessoal. Burocracia pessoal, é um bom resumo da procrastinação. Essa é minha. Um jeito facinho de resolver a procrastinação é aumentar o seu resultado em detrimento do seu esforço. Como funciona isso? Se você procrastina hoje, quer dizer que no seu cérebro a recompensa que você vai ter é menor do que o recurso que você vai ter que colocar de esforço.
Então você faz alguma coisa que exige menos esforço e que te produz um pouquinho de resultado. Isso já vai te desengatar, vai desemperrar o carro, vai dar aquele tranco no carro da vida e vai te colocar aí num rumo melhor, numa velocidade melhor, num ritmo melhor. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação de todos hoje. O programa foi maravilhoso. Amanhã, mais um dia sem o Beto, tá? Na quinta-feira, eu acho que ele está de volta. Vamos ver, porque agora já mudou o técnico do Flamengo, então muito provavelmente na quinta-feira ele esteja de volta, né, Marcos? Tem uma teoria, agora falando... Mais uma? Ultimamente, não, mas essa não é do Beto. Essa é por que o Rogério Ceni aceitou treinar o Flamengo? Fala. Porque o Flamengo só vinha tomando de 4. Ele é São Paulino, então amor a ideia. Ele gostou, eu vou bem. Então dá boa tarde pro pessoal, dá tchau aí. Quer mandar beijo pra alguém? Não. Pra Xuxa? Não? Duda? Não, quer falar? Fala. Então, pessoal, até amanhã. Amanhã passaremos mais detalhes. Isso aí. Tem José Álvaro aqui. José Álvaro, vamos ler amanhã ali o teu comentário, ali a tua análise sobre o programa. O José Álvaro, que é o nosso analista do programa. Ele fez? Cornetas. Isso, ele disse que já tem um dossiê de todos os integrantes do programa, inclusive de você. Meu Deus, agora eu tô nervosa. Isso. Ele vai... Ele mandou o do Beto aqui, mas eu acho que vamos ler de repente quando que o Beto estiver aqui. Vai ser emocionante, né? O Beto vai adorar. Então tá, gente, até amanhã, fiquem ligados. E à tarde eu já vou estar subindo aí o programa no SoundCloud, pra você ouvir na nuvem o nosso programa. Pra poder ouvir lá que você perdeu um pedacinho do programa. E quem quiser participar do Clã dos Cornetas, o Clã dos Cornetas é um grupo ali que bate papo, um grupo muito respeitoso. A gente fala de esporte, fala também de cachorrinhos, fala de vários assuntos. Você pode mandar uma mensagem de texto pro meu telefone, que eu incluo também, 996672815, ou para o do programa. Isso. Mas daí bota lá dentro. Só na quinta-feira, por aí, que o Beto vai... Se você não tiver pressa... Se você tiver se você for imediatista, mande para o meu, Se você quiser procrastinar, você manda pro do Beto. Boa! Duda, muito obrigada pela participação mais uma vez, né? Você que já é quase integrante do programa, né? Queria, né? Tá vendo? O convite tá sempre aberto. Isso aí. Bom, eu queria mandar um beijo pro meu namorado, pro Davi, que tá ouvindo lá de Belo Horizonte, querido, sofredor do Cruzeiro, coitado. E pros meus amigos e pra minha mãe que estão ouvindo. Beijo, então, pra vocês. Breno, muito obrigada pela participação. Foi maravilhoso, eu já quase me desbloqueei aqui ao vivo. É isso, Nath. Eu só tenho a agradecer. Pra mim, a habilidade de comunicação que a gente tem é feito pra gente conseguir levar a nossa mensagem pro máximo de pessoas possíveis. Esse é o meu propósito. A gente tá aqui por um propósito e não por uma proposta. Isso aí. Vamos trazer o Breno outras vezes também, porque é muita gente pra se desbloquear aí, Eu quero né? que ele me faça um desbloqueio pra mim, ver se ele consegue. Mas tem que ser ao vivo, então. Sim. Então tu liga lá pra Uber e pede pra ele desbloquear, que desde fevereiro eu não consigo mais fazer corrida pra Uber. Sério mesmo? Sim, tá só no 99. O clima tá tenso aqui, então o Uber fica a dica, desbloqueiam. Vou usar uma hashtag. Hashtag desbloqueia o Marcos. Não tá fazendo falta, não. Quem Não? sabe trabalhar não precisa disso aí. Isso aí, verdade. Isso é uma pessoa desbloqueada. Eu gostei. Muito obrigada a todos pela participação. Eu amei a participação de vocês hoje, tá? Desculpa qualquer coisa que eu sou meio louca, né? Mas vocês já estão acostumados também. Amanhã eu tô de volta a partir do 12h15, por causa do horário político, até 1h30, 1h40, tá bom? Beijo a todos, uma ótima tarde pra vocês. Até amanhã. Consórcio Kawasaki. O Consórcio Kawasaki está em novo endereço. Você já planejou em como conquistar o seu sonho? Consulte os nossos planos. Faça-nos uma visita do estado. 988885260 em Balneário Camboriú. Consórcio Kawasaki. Você quer resultado realmente em seu treino? Então venha para a Academia Master. Venha treinar de verdade. Master Academia, Quinta Avenida 470, na Vila Real. Fone 3264-5180. Casa de Carnes e Bebidas. Além das bebidas tradicionais e das deliciosas cervejas artesanais, a Canaã é especializada em carnes de primeira qualidade e carnes nobres, se destacando no segmento. Canaã, Casa de Carnes e Bebidas, na Terceira Avenida, esquina com a Rua 2000, no centro de Balneário